Amigas, amigos, olá! Acordo Mercosul-União Europeia criando uma grande zona de livre comércio. Recentemente foi assinado o acordo que demorou um quarto de século em negociações. O acordo foi assinado entre os chefes de Estado, agora na cúpula do Mercosul em Montevidéu, com a participação dos 4 fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lembrando, a Venezuela está suspensa e a Bolívia ainda não participa deste nível de negociações. Ela ainda está em processo de entrada no Mercosul, ainda não participa desse nível de negociações. Além de nós termos os negociadores do Mercosul, esteve participando dessa cúpula lá no Uruguai, Ursula von der Leyen, a presidenta da Comissão Europeia, ratificando, portanto, ou melhor, assinando o acordo. Assinando o acordo por quê e não a ratificação? Porque nós temos um longo caminho pela frente até este acordo ser efetivamente ratificado. Que caminho é este? Está aqui marcado, gente, o que vem pela frente. Eu tirei do site gov.br, tá? do governo brasileiro. Nós temos a revisão legal, a tradução e a assinatura. Essas são partes burocráticas, tá certo? Então, a ideia de revisão legal para ver se todos os termos do longo acordo, é um acordo muito extenso, se eles estão afeitos às legislações nacionais dos diferentes países e dos blocos, né, Mercosul e União Europeia, além da tradução para os idiomas do Mercosul, português, castelhano e guarani, e para todos os idiomas da União Europeia, dos países participantes da União Europeia. Mas, apesar de ser um processo exaustivo, mas é um processo meramente burocrático. Depois nós temos a internalização do acordo. Como eu tirei do site gov.br, ele está destacando principalmente o que acontece aqui no Brasil, tá certo? Então, aqui no Brasil e nos países do Mercosul nós temos qual etapa na sequência? Em Montevidéu, os chefes de Estado fazem a assinatura do acordo e depois eles trazem para cada parlamento dos países do Mercosul, o parlamento brasileiro, uruguaio, argentino, paraguaio, que vão aprovar. Aprovando no parlamento, pronto, a parte do Mercosul está resolvida e o Mercosul adere então ao acordo. No caso da União Europeia, o processo é um pouquinho mais complicado ou muito mais complicado. Vejamos, no caso da União Europeia tem 2 instâncias de aprovação. Nós temos a instância do Conselho Europeu e a instância do Parlamento Europeu. Para ser aprovado no Conselho Europeu, precisa de... O Conselho Europeu é o poder executivo, vamos dizer, tá legal? É o poder executivo da União Europeia. E ele tem representação de cada um dos membros dos países membros da União Europeia. A aprovação, nesse caso, demanda 55% de votos. 55% dos países participantes, dos 27 países participantes, precisam aderir ao acordo, tá certo? Mas tem um detalhe interessante, né? Vai que poucos países, que são pouco representativos em termos demográficos, tenham a demanda de adesão e outros não. Então nós temos mais uma demanda no Conselho Europeu, que é a participação desses 55% de países em 65% da população do bloco. Aí passa pelo Conselho. Mas temos também a aprovação do Parlamento Europeu, onde a aprovação se dá por maioria simples, né? Então 50% mais 1 dos deputados, dos eurodeputados, aprovam, pronto, aí está aprovado. Mas não é um problema meramente burocrático, porque nós temos alguns países, e um país em especial na União Europeia, que é fortemente contrário ao acordo. Nós temos a Itália, potencialmente contrária, a Polônia já sinalizou contra, a Holanda sinalizou contra, mas principalmente a França. E por que a França é contra o acordo? Eu coloquei aqui para vocês alguns fatores para nós tentarmos entender a posição francesa. Primeiro, pressão dos agricultores franceses. Porque nós encontramos os países do Mercosul, em especial a Argentina e ainda mais o Brasil, principalmente o Brasil, com um país que tem uma potencialidade na agropecuária que outros países, como por exemplo a França, não têm. Então será que a França tem a área agrícola que o Brasil tem? Tem a disponibilidade e diversidade climática que o Brasil tem? Não tem, tá certo? E portanto nós podemos produzir produtos agrícolas em maior quantidade, regularidade, menor preço do que os agricultores franceses, que são bastante resistentes ao acordo. Mas não apenas isto. Então isso já seria legítimo seria uma pressão legítima por parte dos agricultores franceses. Mas não é esse o único problema.
que no Brasil nós temos uma sanha de liberação de agrotóxicos que tornam o custo de produção muito mais baixo, comparativamente ao agricultor europeu francês, que tem uma série de restrições legais de uso de agrotóxicos, dado o dano ambiental e à saúde pública. E daí parece uma questão de ordem desigual. Então eu sou agricultor francês. Eu não posso usar determinados agrotóxicos que tornam a minha produção mais cara, né? Sem o uso desses agrotóxicos, a minha produção fica mais cara. Mas agora nós vamos importar produtos de um país, o Brasil, né? Produtos sem tarifação, e que são muito mais baratos do que os meus, vão ser mais acessados no mercado consumidor da minha própria França, né? E eles são mais baratos, entre outros, porque eles usam esses agrotóxicos que são proibidos. Isso realmente não me parece muito justo e demanda revisões eventuais, tá certo? Então, nesse ponto, me parece que Macron tem sim razão, tá legal? Mas tem outros aspectos relacionados. Nós temos recentemente uma dilapidação política muito forte do presidente Macron em duas eleições parlamentares. A eleição no Parlamento Europeu, onde o Macron levou uma surra da extrema-direita francesa, e a eleição no Parlamento francês logo na sequência. Se esperava mais uma surra que o Macron levaria da extrema-direita, mas não, dessa vez ele levou a surra eleitoral da esquerda francesa. E, portanto, virou um governo muito mais enfraquecido, principalmente diante da extrema-direita, que assumiu uma série de pautas que eram tradicionais da esquerda, ligadas ao trabalho. E daí o presidente francês tentar se capitalizar politicamente através da pressão contra o acordo em suposta defesa do emprego, em especial dos agricultores franceses. Precisamos então ver como vai se desenrolar esta pressão francesa e como é possível negociar a superação destas tensões, tá certo? Visto então como o acordo vai ser encaminhado daqui para frente, né, vista principalmente a resistência francesa, vamos dar uma olhadinha agora em o que é o acordo propriamente, o acordo em números, as projeções do acordo, porque agora nós temos dados do IPEA, ou um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, sobre o que vai acontecer com as economias dos países envolvidos, os países do Mercosul, o Brasil em especial, e a União Europeia. Eu colhi alguns dados desse estudo do IPEA. Vamos analisar. Primeiro, olha só, efeito macroeconômico do Acordo Mercosul-União Europeia sobre os países do bloco, na projeção acumulada para 2040. Tá? De agora, vamos imaginar que o acordo consiga superar essas adversidades e entre em vigor o mais cedo possível. De agora, 2024 até 2040, isto vai contribuir positivo ou negativamente para o PIB? Positivamente, tanto dos países do Mercosul, vejam, 0,2%, quanto dos países da União Europeia, na União Europeia como um todo, 0,6%, e para o Brasil, o maior ganho, 0,46%. Veja, não é um ganho exorbitante. O PIB brasileiro não vai dobrar até 2040, tá legal? É um crescimento acumulado de 0,46%, que representa um ganho de quase 10 bilhões de dólares. O PIB brasileiro hoje é de 2,1 trilhões de dólares. Então veja, não é um acordo que vai mudar completamente a existência humana, tá certo? Mas contribui positivamente para o crescimento do PIB, contribui positivamente para o crescimento em termos percentuais e, obviamente, em termos também absolutos. A gente pode ver esse crescimento também aqui no nosso gráfico, olha só, a projeção para 2040, a gente tem inicialmente um crescimento pífio, né, de 0,1, 0,3, mas chegando a 0,46 até 2040. Ainda no estudo do IPEA, impacto do acordo Mercosul-União Europeia sobre a trajetória das exportações e importações brasileiras. Então vejam o que vai acontecer primeiramente com as importações brasileiras da União Europeia. Vai aumentar muito mais significativamente. As exportações brasileiras também vão crescer, mas num ritmo mais lento. O valor de importações só deve ultrapassar o valor de exportações no finalzinho da projeção em 2040. Isso porque a União Europeia tem países produtores de mercadorias de muito maior valor de mercado, mercadorias industrializadas, bens manufaturados que têm maior valor de mercado, enquanto o Brasil é exportador de commodities agrícolas e minerais e, portanto, em um primeiro momento, em um longo primeiro
primeiro momento, até 2040 praticamente, nós vamos ter déficit comercial com esses países dentro da lógica do acordo, que pode ser visto nesse próximo gráfico. Impacto do acordo Mercosul-União Europeia sobre a trajetória do saldo comercial brasileiro, dado o aumento das importações e um crescimento muito lento das exportações em valor, nós passamos a ter déficit, logo agora em 2024, esse déficit aumenta para patamares mais significativos em 2029, começa uma lenta trajetória de recuperação, em 2034 essa trajetória ganha um pouquinho mais de força, sendo revertido só em 2040. E como o Brasil vai se relacionar comercialmente com os países do Mercosul, da União Europeia, com os demais países do mundo, a partir deste acordo? Vejamos, o IPEA também fez essas projeções de impacto acumulado do acordo Mercosul-União Europeia no fluxo de exportações e importações do Brasil com a União Europeia, demais países do Mercosul e com o resto do mundo. Vejam, apesar de a gente ter ali no meiozinho, né, uma redução tanto de exportações quanto de importações entre os países do Mercosul, que é um problema. Então, o acordo com a União Europeia diminui o fluxo entre os países do próprio Mercosul, mas é um valor relativamente pequeno. A gente vai ter, principalmente, um ganho de exportações para a União Europeia, de por volta de 10 bilhões de dólares, mas a gente vai ter importações da União Europeia de 31,7 bilhões de dólares. O que a gente estiver importando a mais da União Europeia, de novo, bens manufaturados, são produtos que a gente deixa de importar de outros países do mundo. Dá uma olhada na relação comercial com o resto do mundo. E a gente vai ter uma redução de importações de 21 bilhões. De quem são esses 21 bilhões, gente? Principalmente da economia chinesa, tá certo? Poxa, mas então a gente está estremecendo relações comerciais com a China. Novamente, esta é a projeção até 2040, tá legal? Essa projeção até 2040, acumulada até 2040. Em 2023, o fluxo comercial entre Brasil e China foi de 150 bilhões de dólares. Então veja, não é um valor tão acentuado assim, comparativamente ao próprio fluxo comercial Brasil-China, mas gera um ganho maior inicial para os europeus, né? E o Brasil deixa de importar esses manufaturados que passa a importar da Europa de outras partes do mundo, especialmente da China. Eu coloquei aqui para vocês na tabelinha, é uma tabela bem longa, e eu selecionei alguns produtos de ganho ou perda do Brasil, da União Europeia, dos demais países do Mercosul, mas a gente vai se concentrar no Brasil, tá? De produtos que ganham ou perdem nessas exportações com a União Europeia. Então a gente tem aqui na primeira parte mais longa da tabela, né, produtos como gado bovino, açúcar, né, outros cereais, cana-de-açúcar, extração vegetal, seda e lã e assim sucessivamente, produtos da agroindústria. A agroindústria é a grande beneficiária deste acordo, tá legal? Então a agroindústria assinando bastante bem, e vejam, na União Europeia, e de novo ecoando a França, tá legal? Que tem redução nestes mesmos setores. Mas só a agricultura vai se dar bem? Não. Também ainda nessa nossa primeira parte, a extração mineral, mas depois vem a indústria de transformação. Olha o crescimentinho 0,04 até 2040, enquanto lá na União Europeia a gente tem um crescimento de 0,22. Quais são os setores mais beneficiados aqui no Brasil? Vejam, calçados e artefatos de couro, crescimento de 3,2%. Que é um setor industrial? Sim, tá? Mas é diretamente ligado à produção agropecuária, couro e calçados. Quem vai se prejudicar aqui no Brasil é o setor de equipamentos elétricos e máquinas e equipamentos, bens de capital, onde o Brasil tem carências históricas ao longo do século XX, e isso não vai ser compensado, ao contrário, a gente vai passar a importar mais disto da União Europeia, e vejam se é redução do Brasil, é crescimento da União Europeia, 0,5%, 0,4%, tá legal? Bom, daí aparece um problema, né? Se nós temos benefícios principalmente no setor primário, né, e não no setor secundário da economia, né, frente à União Europeia e com saldo europeu, principalmente no primeiro momento, por que fazer o acordo? Essa é uma pergunta importante, porque remete às falas que nós temos ouvido na imprensa, que a gente tem lido na imprensa agora recentemente. A Confederação Nacional da Indústria disse que o acordo é muito bom,
tá? Entretanto, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, diz que o acordo é muito ruim, tá? Então, o acordo é bom ou é ruim? Não é nem bom nem ruim. A sociedade é complexa, é desigual, é contraditória, né? E da mesma forma, os benefícios do acordo são desiguais, assim como as forças políticas impulsionadoras do acordo. Para a gente resolver isso, a gente tem o próprio estudo do IPEA. O que o estudo do IPEA conclui muito obviamente? Vejam vocês, não há dúvida, diz o IPEA, de que o agronegócio é o grande beneficiário do acordo. Então a gente tem um acordo Mercosul e União Europeia que está sendo impulsionado por quem? Pelo agronegócio brasileiro. O setor industrial pode ter alguns pequenos ganhos, pode ter, não necessariamente, alguns pequenos ganhos neste acordo, mas o grande beneficiário é o agronegócio brasileiro, o grande prejudicado é, por extensão, o agronegócio da União Europeia, e daí a pressão, de novo, a ideia de pressão dos agricultores franceses, tá certo? Bom, esse acordo tem alguns pontos destacáveis. Quais são os pontos mais importantes do acordo? O acordo é muito extenso, tá? E daí esse acordo não está disponível ainda, mas a gente já tem algumas partes do acordo que eu posso analisar com vocês. Primeiro, a gente tem a questão ambiental, que foi o problema do acordo em 2019. Tá? O presidente Bolsonaro supostamente tinha, junto com o presidente Macri da Argentina, viabilizado o acordo Mercosul e União Europeia. O que a União Europeia fez na sequência? Nada feito. Nada feito por causa do dano ambiental patrocinado em especial pelo Brasil de Jair Bolsonaro. Então esse acordo naufragou em 2019 e agora teve chances de ser reativado. E a gente tem aqui os dois primeiros pontos do acordo que dizem respeito à questão de desenvolvimento sustentável, então um aspecto muito importante, principalmente para a aprovação entre os verdes na Europa. Temos ainda 3, compras governamentais. Isso é muito importante, gente, porque é aqui que a gente tem um dos grandes benefícios para a União Europeia. O que são compras governamentais? É o que os governos compram, tá? E o que o governo brasileiro faz usualmente? Ele faz uma licitação para comprar, sei lá, livro, tá certo? E daí ele vai comprar esses livros de quem? Ele compra de empresas brasileiras ou de empresas do Mercosul, que também participam das compras governamentais aqui no Brasil. Agora, de quem que o Brasil vai comprar este produto? Principalmente de empresas fornecedoras no Brasil, que tem uma logística facilitada e tem maior competitividade comparativamente aos outros países do Mercosul. Agora, e se estiver entrando na licitação, Alemanha, França? Então a gente tem empresas de países, né, que são muito mais competitivos do que o Brasil, do que as empresas brasileiras. Daí o seu imposto vai passar a ser utilizado para comprar produtos feitos em outro país. Né? O governo brasileiro comprando produtos de outro país nas compras governamentais. Ao invés de gerar emprego e renda aqui no Brasil, gera emprego e renda lá na Alemanha, lá na França. Tem, entretanto, algumas salvaguardas. O SUS não está entrando nessas compras governamentais. O governo brasileiro pode continuar se reservando o direito de comprar para abastecimento do SUS, principalmente de fornecedores aqui no Brasil. Muito interessante. Pequenos e médios produtores também não entram, pequenas e médias indústrias também não entram nessas compras governamentais. O governo brasileiro pode se valer da compra desses produtos de empresários do Brasil, tá certo? E numa última coisa, salvaguardas tecnológicas. Então, se há algum setor que está sendo impulsionado tecnologicamente através das compras governamentais, o Brasil também pode, o governo brasileiro também pode deixar isto fora do acordo, tá certo? Nós temos ainda o setor automotivo, que é muito forte no Brasil, desde os anos 1950. Ele tem uma responsabilidade muito grande na geração de emprego e renda no país, tá certo? E esse setor tem alguns graus de proteção. O setor automotivo, com eliminação de tarifas em longo período. Então a gente tem a eliminação de tarifas mais imediatamente no setor de serviços, na agropecuária, em vários outros setores industriais, mas o setor automotivo tem redução de tarifas em um intervalo de 15 a 30 anos. De 15 a 30 anos para adaptação destes setores. E ainda mais com a criação de salvaguardas de investimento para este setor automotivo. Salvaguardas que dizem respeito ao seguinte: o Brasil começa a importar massivamente automóveis da Alemanha. Isso prejudica a indústria brasileira de automóveis, a indústria no Brasil aqui de automóveis, dificultando, por exemplo, a geração de emprego. O Brasil pode, o acordo pressupõe que o Brasil pode estabelecer novamente alíquotas tarifas de importação, protegendo a produção que se estabelece aqui no Brasil. Também foi bastante positivo.
Criação de mecanismos de reequilíbrio do acordo para evitar medidas unilaterais que comprometam concessões comerciais já negociadas. É uma espécie de instância de solução de controvérsias que existe na União Europeia, que existe no Mercosul, que existe, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio e foi estabelecida também aqui no Acordo Mercosul-União Europeia. E, finalmente, a participação da sociedade civil, sindicatos e organizações empresariais com direito à participação na revisão do acordo, garantindo maior legitimidade para este processo. Bom, visto isto, né, então quais são as etapas que estão pela frente, a projeção do IPEA para a economia brasileira e agora os pontos principais do acordo, vamos finalizar com os atores políticos e econômicos aqui no Brasil, no Mercosul, no cenário mundial, que estão envolvidos com este acordo. Primeiramente, o governo brasileiro, o governo Lula. O governo Lula tem, nos últimos anos, ganhos econômicos e sociais muito fortes. A redução da fome, a redução da pobreza, nós estamos no patamar mais baixo de pobreza extrema da história do Brasil, tá? Então, redução da fome, que foi um problema gravíssimo no final do governo Bolsonaro, 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, e isso está sendo solucionado rapidamente pelo governo. Crescimento da massa salarial, a gente teve recentemente o aumento salarial mais elevado da história do Plano Real. Então, os ganhos em governo Lula têm sido bastante fortes, mas isso não está sendo revertido do ponto de vista da capitalização política, da aprovação do governo. Então isso é positivo no sentido que nós temos mais um aspecto positivo, um acordo que é negociado há um quarto de século e que está sendo resolvido agora em governo Lula e, de novo, beneficiando principalmente um dos setores que é mais crítico, inadequadamente crítico ao governo, que é o agronegócio. Então tem um ganho político para o atual governo brasileiro. Mas nós temos também ganhos para o Mercosul. Ganhos para o Mercosul porque o bloco é criticado pelo imobilismo, que ele não faz acordos comerciais, não negocia com outros parceiros. Claro que negocia. Nós temos um acordo, por exemplo, de livre comércio com a Indonésia. Tá? Então há essas negociações, mas principalmente o presidente uruguaio, mais recentemente, o Lacalle Pou, ele pressionava o Mercosul para negociar individualmente um acordo de livre comércio com a China. Isso romperia o Mercosul. O Mercosul é uma união aduaneira. União aduaneira tem, entre outras características, a característica de fazer negociações comerciais mundiais em bloco. Então veja, o acordo não é Brasil-União Europeia. Não é Uruguai-União Europeia. O acordo de livre comércio é Mercosul-União Europeia, tá certo? Então, o Mercosul, que é uma união aduaneira, negocia em bloco. Lacalle Pou queria fazer um acordo de livre comércio individual do Uruguai com a China. Isto rompe com a ideia de união aduaneira, né? Mas ele não deixava de ter a sua cota de razão, porque há um certo imobilismo do Mercosul na realização de novos acordos comerciais. Agora isto é revertido num acordo de livre comércio, nada mais nada menos do que com a União Europeia, dando então um fôlego maior, um ânimo maior em termos políticos e comerciais para o Mercosul. Este problema, de fato, já estava mais ou menos encaminhado, o problema com o Uruguai, porque o candidato de direita, que seria sucessor de Lacalle Pou, não ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições foi o Yamandu Orsi. O Yamandu Orsi é de centro-esquerda, tem uma posição política mais alinhada com o atual governo brasileiro e uma plataforma em campanha de fortalecimento do Mercosul. Então, o problema do Uruguai já estava mais ou menos encaminhado agora com a eleição presidencial uruguaia, mas ainda mais fortemente, dando um reforço ainda maior para o Mercosul através do Acordo de Livre Comércio. E nas relações internacionais, gente, o que vem por aí? Uma grande tempestade chamada Donald Trump, que do ponto de vista comercial já anuncia os seus tarifaços, né? Parece que a palavra de ordem para ele é tarifa, não é? Então, tarifa de importação contra a China, tarifa de importação contra o BRICS e assim por diante. Então, os países precisam de novos mercados, de novos alinhamentos comerciais, de novos alinhamentos políticos. Então, isso vem muito bem agora com a eleição de Donald Trump. Na verdade, a eleição de Donald Trump provavelmente foi um catalisador deste acordo, ajudando a superar as resistências, principalmente na União Europeia. E também no que diz respeito à China.
Porque o Brasil é um país crescentemente dependente da China nas relações comerciais. Não há, obviamente, que se abster das relações comerciais com a China. Jamais, jamais. A China é um parceiro comercial e um parceiro político bastante importante e confiável para o Brasil, mas a diversificação de parceiros é sempre bem-vinda e, portanto, mais parceiros comerciais com a União Europeia agora é bastante bem-vindo. Há, entretanto, um problema que está delineado ao longo do vídeo. Qual é o problema? O setor que mais se beneficia, de acordo com o estudo do IPEA, aqui no Brasil, é o agronegócio. E está marcado aqui, gente, o agronegócio tem baixo transbordamento positivo para outros setores. Então vamos pensar, a indústria se beneficia. Só que para trabalhar na indústria, você precisa de formação técnica média ou de formação superior como engenheiro. Então um país que tem uma indústria forte tem mais investimentos em educação. Um público que é mais educado, tem trabalho de maior qualificação, tem salários mais elevados. Vejam então que ciclo virtuoso que se instala. Ao contrário com a produção agropecuária. Demanda meia dúzia de trabalhadores mais qualificados, o veterinário, o técnico de alguma coisa, e o resto são trabalhadores de baixa qualificação. Então não há estimulação à formação massiva de força de trabalho qualificada. Mais ainda, na indústria. Então lá está a indústria automobilística, mas ela precisa de peças. Então ela força o desenvolvimento de outros setores domésticos, que é a indústria de autopeças. Lá está a produção de soja, e ela força o desenvolvimento de quais outros setores? De novo, meia dúzia. Então não há transbordamentos positivos em termos sociais, em termos de investimentos, a partir da agricultura, a partir do extrativismo. Quando o país se estrutura sobre estes setores, ele está se estruturando em favor do subdesenvolvimento. E daí um problema deste acordo, de novo, não é um problema do acordo, é um problema da economia e da política brasileira. Nós precisamos mudar este viés econômico e político para investimentos em outros setores que garantam este ciclo virtuoso de desenvolvimento e não apenas ficarmos reféns do agronegócio. Era isso, alguns breves delineamentos acerca do acordo Mercosul-União Europeia, que ainda tem várias etapas pela frente, que pode ser modificado de diferentes formas, mas a gente já tem um apanhado inicial acerca do acordo. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.